Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast nós vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. A gente vai ter muita troca de ideia e com certeza vai contribuir para você superar os desafios dentro da indústria. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje com o Anderson Lima, é um expert no processo de compras e supply chain, né? O Anderson, gostaria que você falasse um pouco de você, mas eu sei que você ficou aí uma década, né? 10 anos aí num grupo japonês. Hoje você está num grupo gigantesco americano. Exato. Também, né? Uhum. Ambas empresas muito grandes, né? Sim. E muito renomadas aí no mercado. A gente preserva o nome por questões contratuais, mas... legal. Eu quero agradecer a sua presença e gostaria que você falasse um pouquinho de você, Anderson. Legal. Bom dia, pessoal. Então, obrigado. Primeiro, obrigado, né, de você estar me convidando. Assim, muito legal o projeto de vocês aqui nessa questão de ter um portal sobre indústrias, ainda mais aqui na região de Sorocaba, que é uma região bastante forte, né, do ponto de vista industrial. A gente tem uma história legal, enfim, tem empresas renomadas há anos trabalhando aqui em Sorocaba. Eu acho que bem bacana o projeto de vocês. Desejo muita sorte e muito sucesso. Obrigado. Mas como você falou, eu trabalho 15 anos já, mais de 15 anos na área de compras. Trabalhei 10 anos aí no grupo japonês, trabalhei em grupo francês, estou num grupo americano agora. Então conheço algumas culturas aí, já passei por algumas escolas e comprador que cada dia ele tem uma emoção nova, né? Verdade. Você trabalhar em compras, você precisa se reinventar aí todo dia. Ainda mais quando a gente tem um mercado que está oscilando tanto igual agora, né? Sim. A gente está passando nos últimos 2 anos aí. 2 anos não, ela 19, começou a pandemia em 20, né? Sim. Comecinho de 20. Pega 20 até 22, o cara que passou por esse tempo trabalhando e performando diria pra você que é um MBA ao vivo. O cara aprende a se reinventar todo dia. Não tem escola melhor, né? Não tem escola melhor. Acho que ele... Eu falo por mim, né? A gente enfrentou algumas situações aí nesses últimos 2 anos que, enfim, alta de preço de commodity, alta de preço de transporte. Transporte aumentou mais de 10 vezes. Sim. Se você pegar tanto frete marítimo, preço de container, enfim, transporte da China custava $1.500, chegou a bater $10.000, $12.000. Então, assim, e como é que você sobrevive, né? Como é que você continua performando num cenário instável desse? Então, você tem que se reinventar todo dia, cara. Trabalhar com estratégia, trabalhar com foco, trabalhar principalmente com vontade. Sim. Né? O comprador tem que ter vontade todo dia de matar um leão. Você sabe... Tem que sair de casa para matar um leão por dia. Se ele Verdade. matar um leão, no outro dia ele tem que matar 2. Você sabe que você começou a falar sobre commodities, né? E eu me lembro, logo no começo da pandemia, quando os fretes marítimos começaram a subir, um cliente nosso já tinha comprado, já tinha pago o produto, um contrato assinado da China. No meio do transporte, os caras falaram, nós não vamos entregar porque vendemos para outro mais caro. Então, assim, faltou o container para ele transportar. Na verdade, eles venderam, né? No meio do caminho venderam e falaram, ia ganhar mais e dane-se, entende? Tipo, a gente percebeu que o movimento de commodities, ele tá bastante assustador, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E a questão de fornecimento, enfim, cara, você teve dificuldades, né? Sim, falando um pouco de commodity, a gente mudou um pouco como você trata, né? Como você negocia as commodities. Vamos pegar aí, sei lá, as principais commodities, o aço, o cobre, enfim, os plásticos. Se você pegar tudo isso daí, teve uma curva de crescimento de 2020 para cá que foi assustadora. O cobre saiu de R$25 o quilo, hoje ele custa 50, falando em preços médios. Né? O aço, sei lá, se você pega, dependendo do grade do aço, triplicou o preço. Então, você tem que aprender a lidar com esse movimento, tem que ter inteligência emocional para poder negociar, porque o comprador está falando de aumento de preço já faz 2 anos, está indo para o 3º ano. Então, ano passado até, no final do ano, falava-se muito que 2022 seria o ano do comprador, mas não. Você pega agora, começou agora no finalzinho de fevereiro, confronto Rússia e Ucrânia, sim, trouxe uma nova onda de instabilidade no mercado, não só no mercado local, mas no mercado internacional como um todo, né?
E mercado local se aproveita desse tipo de coisa, né? Ele baliza o preço com o mercado internacional. Com Então certeza. você tem que estar 100% do tempo focado no que está acontecendo, não só no Brasil, mas fora do Brasil, para poder lidar com esse tipo de situação. Eu não gosto desse termo que o pessoal fala que é um novo normal. Eu acho que não é um novo normal, mas é uma situação que a gente tem que aprender a lidar, que daqui a alguns anos a gente vai falar, não, passamos por isso, tivemos essas lições aprendidas. Sim. Faz parte do negócio. Infelizmente, quem paga é o consumidor final, né? Todo esse tipo de situação aí. Verdade. Anderson, ainda falando, né, nesse aspecto, como é? Você sempre trabalhou em grandes corporações, mas qual que é a maior diferença do comprador? Do comprador e do comprador, se é que você me entende, né? Entendo. Então, você tem, assim, o departamento de compras, ele 20 anos para cá, cada vez mais ele é mais importante para a companhia, né? Compras, eu trato compras como um eixo de valor dentro da empresa, assim como é o RH, assim como é a qualidade, assim como é a manufatura, como é a engenharia de desenvolvimento. Compras também tem um valor fundamental dentro da companhia. Talvez, no passado, algumas empresas olhassem não tanto no detalhe para esse tipo de área, mas que de um tempo para cá, algumas empresas revolucionaram o mercado a forma de como você trabalhar em compras. E eu enxergo hoje compras como... não vou falar para você que é a principal, que a principal talvez seja vendas, né? Que é ali que tudo começa, né? Mas faz parte do comercial, né? É tão importante quanto, Sim. Entendeu? Você fazer uma boa compra reflete numa boa venda. Há quem diga que o melhor negócio é na compra, né? Exato. Pegar bem lá no meu começo de carreira, era mais uma área, pelo menos eu falo pela minha experiência, né? Era bastante uma área bem operacional, a gente tem que fechar processo e dar produtividade em quantidade. Eu já vejo isso um pouco diferente hoje, né? Hoje você está mais voltado para uma estratégia, cara. Eu acho que assim, comprador ele tem que ter uma estratégia. Né? Se você está cuidando de uma commodity, seja ela a sua commodity aqui, qual é? Sei lá, você está trabalhando com cobre hoje. Você tem que ter uma estratégia para o cara, mas o cobre é o preço internacional, o mercado que vem lá o preço que vem lá da Bolsa de Londres e pessoal meio que dita e tem um monopólio e tudo mais. Acho que não, cara. Você tem que ter uma estratégia, trabalhar nos detalhes. Sempre, o comprador tem que estar ligado 100% nos detalhes. O comprador que hoje ele é um cara estratégico, tem um plano de negociação, tem uma metodologia estruturada de trabalho, o cara vai ter sucesso na organização. Sem dúvida. Mas quando você comenta, né, sobre essas questões estratégicas, às vezes a gente vê outras situações, né, principalmente para as indústrias que fornecem, né, os fornecedores, vamos assim dizer, às vezes o time de compras acaba pressionando tanto e querendo tanto saving, vamos assim dizer, que acaba que numa instabilidade financeira o cara chega a quase fechar quando não fecha. O cara chega a dar uma balançada. Qual a sua visão sobre isso? Porque assim, o mercado inteiro acaba olhando com maus olhos, né? O comprador profissional, vamos assim dizer, né? Justamente... Eu acho que assim, cara, quando você tá negociando com um fornecedor, você tem que saber dividir ali, né? Teu relacionamento pessoal com o cara, com teu relacionamento profissional. Você tem que ser uma pessoa agressiva na mesa de negociação. Eu acho que o comprador ele tem que defender com unhas e dentes o crachá que ele está vestindo, né? A camisa da empresa que ele está vestindo. É como se fosse um jogador de futebol. Eu sempre faço essa comparação. O cara que... Vou até usar fazer uma comparação. Que o cara que joga no Corinthians, o cara tem que dar carrinho. Se o cara ficar ensaboando o jogo, a torcida vem pra cima dele. Sim. E eu, assim, eu não sou corintiano, fique bem claro aqui, mas, assim, é um comparativo que eu sempre uso. Você tem que dar 100% do tempo, tá dando o seu melhor ali. Você tem que defender com unhas e dentes. Agora, chegar a quebrar o fornecedor? Não, acho que o fornecedor também tem que ter uma inteligência, o teu fornecedor que está sentado do outro lado da mesa, também tem que ter uma inteligência para defender o negócio dele. Porque se o cara também deixar com que ele perca as margens, com que ele perca todos os níveis de segurança que ele tem ali, ele não está defendendo o crachá dele ali da melhor forma. Assim, eu acho que uma negociação ela tem que ser ganha-ganha, você nunca pode só olhar o teu lado. Acho que uma cadeia sustentável te traz qualidade, te traz performance logística, te traz um certo nível de segurança. Diminui as surpresas, Diminui as surpresas. Por outro lado, uma boa negociação também mantém você, vou falar produtivo, mas mantém você competitivo no mercado, né?
né, em termos de custos. Então, acho que o comprador tem que não tem que brigar, mas ele tem que ser duro com o fornecedor, ele tem que defender ali a camisa do time que ele está vestindo, e o fornecedor, pelo seu lado, também tem que fazer o papel dele, né? Ele tem que estar bem estruturado. Se o fornecedor não está bem estruturado, também liga um sinal para você, né? Você percebe que toda vez que você aperta o cara, daqui a pouco o cara tá em termos de custo, ele não tá legal financeiramente, é bom já pra você acender um alerta e ter um plano B, né? Sim. Você sabe que tem muita emoção nessa hora, tá? Você tem que ser meio frio. Tem que ser frio e calculista, né? Tem que ser meio frio e olhar o risco que traz para o teu negócio. Eu presenciei uma situação bastante interessante do setor automotivo, onde uma montadora, uma das maiores do mundo, estava pressionando um fornecedor a aumentar o leque ali, seguindo a planilha deles. Não, nesse preço não vou atender, não sem condições. Não, mas o outro atendia. Aí, o que aconteceu com o outro? Ele quebrou. Então, você quer me quebrar? Né? Então, realmente, o outro lado, ele tem que ter, de fato, essa sensibilidade, esse cuidado. Mas, assim, tem um ditado que diz que quem tem dinheiro não faz negócio ruim. E, às vezes, a empresa ela acaba se sujeitando a algumas situações, porque ela já está passando por um momento delicado. E, de repente, essa negociação, às vezes, é a mais importante da carteira dele. Exato. E ele acaba cedendo a situações que lá na frente vai ser negativo, né? Por isso que eu sempre cobro das minhas equipes, né? E o comprador tá no fornecedor, né, cara? Você tá ali, tua carteira, você vai pegar os teus principais fornecedores, vão ser meia dúzia. Meia dúzia é curva A, os teus 80% estão em poucos números de fornecedores, nem quantidade. Sim. O cara tem que estar no fornecedor, o cara tem que saber o que está acontecendo, tem que estar vendo a produção dele, tem que estar dando uma olhada no estoque, tem que estar vendo a parte da qualidade. Então, o comprador que está ligado nisso, ele acaba evitando passar por esse tipo de situação aí. E, cara, seguir planilha, tal, cost breakdown, enfim, tudo isso daí faz parte do game, né? No caso aí, nesse case que você contou aí, o fornecedor fez certo. Sim. Vender com prejuízo, custo, né? A qualquer custo, não existe, né? Então, sim, isso aí traz... Talvez não para agora, mas você pegar alguns meses seguidos, com certeza ele ia ter problemas. Então, acho que fez certo também, né? Sim. Então, tem que ser uma relação ganha-ganha aí. O fornecedor fez bem. Porque, cara, depois que quebra, bicho, o fornecedor que quebra, pra você segurar a linha produzindo, não afetar os teus clientes e tal, é tudo muito pior, entendeu? Sim. E eu acho que esse termômetro, que ele acaba sendo muito importante, né? Igual você falou, muito bem explicado. Tem que estar dentro do fornecedor, tem que estar acompanhando, né? Tem que estar vivenciando para realmente sentir, tem que estar, né? Com o cara no teu WhatsApp, entendeu? O cara tem que ser teu parceiro em tudo. Tem que te ajudar. Às vezes você tem uma demanda que não estava prevista, às vezes você tem um corte que não estava previsto. Sim. Então, quando você se ajuda nessa parte da operação, tudo isso daí colabora para uma hora de negociação, né? O cara que está do seu lado ali 100% do tempo e tal. Não que você vai dar preferência pro cara, não é isso. Mas, enfim, tudo isso daí colabora para a hora da negociação. Sem dúvida. Uma das commodities, né, que vocês consomem bastante lá é o cobre, né? Vocês importam direto? Como que funciona esse movimento? Eu já comprei cobre em toda a minha carreira. Na verdade, desde quando eu comecei, eu mexo com cobre. E, cara, cobre não é ele não é uma ciência difícil de você negociar, mas também ele não é uma ciência fácil. Sim. Então, você tem que ter um pouquinho de estratégia ali por trás para poder ter a melhor alternativa para a tua empresa. Se você pegar os últimos 3 anos, o cobre duplicou de preço. Então, tem que desafiar a engenharia a ter mudanças em conceitos de produtos. Então, o comprador também tem que estar ligado nesse movimento. De repente até reduzir um pouco o consumo do cobre, né, para a produção. Exato. Você tem que ter esse tipo de situação. Olhar se você pode usar um produto reciclado, enfim, tem várias alternativas que você pode colocar na mesa e discutir com a engenharia. Sim. Mas não é eu não diria para você que é uma commodity fácil de você fazer gestão, não. Pelo contrário, você aprende muito com o cobre, cara. Você aprende porque ele traz vários tipos de indexação para você, ele traz um movimento que vem lá de fora, ele traz um movimento que você tem que estar ligado no que está acontecendo aqui no movimento com o pessoal das minas aqui no Chile, no Peru, enfim. Você tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo. Sim. Mas China é uma opção, já que você perguntou, também China é uma opção. Hoje é. Hoje é uma opção, uma boa opção. Porque eu trabalhei há uns anos atrás
mais de 10 anos atrás, na verdade, numa empresa, e a principal matéria-prima era cobre, e era Chile e Peru mesmo, que eram os fornecedores principais, vinha embarcações, né? Enfim. E hoje, então, a China entrou nesse mercado também. Ela é uma opção, entretanto, assim, você tem, o Brasil, você tem bons players aí, né, de boas empresas que fazem essa manufatura de cobre, né? Então, assim, acho que você tem bastante opção aqui antes de você pensar em ir para a China. Uhum. Mas agora com frete no nível de preço que tá, mas ela é uma opção, você tem que manter ela ativa no seu pipeline. Sim, porque se tiver alguma dor de barriga... Exato. Não é nem só questão de dor de barriga, você tem que entender o que está acontecendo lá na Ásia. Entendeu? Como que você entende o que está acontecendo? É mantendo o seu contato ativo, né? A sua negociação ativa. Aí você pode ter as duas bases de comparações, né? Você vai ter os dois lados aí da moeda, o lado asiático e o lado aqui, o ocidental, né? Sim. Então, acho que a gente tem boas opções aqui no Brasil. Antes de ir para a China, lógico, quando você olha para custo, né? Pro que você vai gastar no final da linha, se for mais interessante, com certeza a China é uma opção. Mas você tem boas opções aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. Legal. Eu gostaria de entrar num assunto, num outro tema aí que é de compras, mas que é um outro paradigma, que é a questão de compliance. Né? Fala-se muito sobre compliance, está na moda, inclusive, né? Mas hoje, como que você enxerga todo esse movimento, toda essa profissionalização que tem que existir, né? Até, inclusive, as medidas hoje que são tomadas para evitar corrupção dentro das empresas privadas, né? Que é um caos no Brasil, no setor público. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, eu acho que você tem até pro nosso pessoal que está nos ouvindo, né? Que é um público bastante importante, ter a visão de um cara do seu gabarito aí falando sobre legal. Isso. Cara, acho que compliance é inegociável, no meu ponto de vista. O compliance tem que ser um eixo de valor, não só da tua área, mas como do teu time, das pessoas. O não ser compliance não existe. Se você tem qualquer tipo de problema em relação a compliance, você tem que resolver e fazer com que isso não seja mais um problema daqui para frente. Eu acho que como foi qualidade no passado, qualidade era uma área específica, né? Falava de qualidade, você falava, não, tem um departamento de qualidade. Não que não exista, hoje ele existe ainda. E muito bem respeitado, talvez um dos mais respeitados das empresas hoje em dia. Mas qualidade virou um eixo de valor, né? Hoje, cada área praticamente tem um profissional que é qualificado na área de qualidade. Sim. Então, compliance, cara, ele tem que estar na raiz do teu time, na cultura. Você coloca isso na cultura do teu time, você dificilmente vai ter problema, né? E assim, fazendo um comparativo, né, das indústrias privadas com o Brasil, né? O que o brasileiro mais reclama hoje na nossa política? É da corrupção. Da corrupção, sim. Né? Da falta de compliance, né? Sim. É da corrupção. E se a gente reclama e permite que isso aconteça em organizações, então, assim, o Brasil não vai mudar nunca. Agora, se você começa a mudar isso na base, né? Começa lá embaixo, começa desde as pequenas coisas, o cara que te devolveu o troco errado, enfim. Sim, com certeza. Começa ali, entendeu? O compliance, Sim. Não começa na empresa. Então, começa na educação, começa na base que você dá para as crianças, enfim. Acho que o Brasil está no caminho certo, ainda vai demorar um pouco, né? Para isso refletir lá na nossa... Acho que já tem refletido, mas vai demorar um pouco mais. Principalmente com os novos governantes que vieram do setor privado, né? Sim, acho que... A gente percebe um reflexo muito grande dos não políticos de carreira. Sim. A gente não entra muito nessa esfera aqui no podcast, mas assim, a gente percebe já uma certa mudança de comportamento quando o governante ele já vem do setor privado, né? Não que isso seja um motivo de elogio. Eu acho que isso deveria ser uma obrigação de quem está lá. Com certeza, certo? Com certeza. Então, a gente comenta porque a situação era muito pior, mas isso não deveria ser um motivo de elogio, deveria ser uma obrigação de quem está lá. Então, a insatisfação do brasileiro em relação a isso tem que se refletir em tudo, cara, em toda a nossa vida, desde a tua vida pessoal na tua vida profissional. Então, assim, quando eu falo de compliance, principalmente sobre o meu time, compliance é inegociável. Se tem um problema de compliance, tem que ser rígido e resolver com seriedade o problema. Tá certo, e eu concordo
de gênero, número e grau com você, que é algo inegociável. E isso também dá segurança nas negociações, né? Sim, sim. Isso também mostra a seriedade da empresa. Afinal de contas, quando existe a ausência do compliance, você acaba colocando o nome da empresa inteira em jogo aí. Exato. Né? Isso é terrível. Além da carreira dos profissionais que estão ali envolvidos, enfim. O mundo corporativo é um mundo pequeno, cara. Então, assim, exatamente. Você arrumar problema à toa pra tua cabeça. E o compliance não é só isso que a gente tá falando, né? De corrupção e tal. Às vezes tá nas pequenas coisas, cara. Você tem que cumprir a risca. Tudo que é... Não só a empresa, né? Mas tudo que... Você tá numa organização social, pô, eu tô aqui hoje no podcast com vocês, você tem um procedimento, você tem uma regra, eu tenho que ser compliance com aquilo. Sim. Né? Porque isso vai fazer com que eu mantenha as portas abertas aqui com você e tal. Se eu chego aqui, bagunço e tudo mais, você nunca mais vai me convidar para tomar um café. Né? Então, desde do menor até o maior, você tem que manter aí. Acho que é inegociável seria a palavra correta em relação ao que eu penso de compliance. O compliance, ele é inegociável. Tá certinho. É que na cultura brasileira isso é meio que um choque, né? Infelizmente. Deveria ser Deveria ser uma já enraizado, né? Na cultura. Deveria ser uma coisa normal. Mas realmente... Eu acho que o Brasil caminha para isso. Espero que continue, a gente continue tendo essas melhoras. Acho que não devemos dar muita ênfase, não devemos ficar elogiando, nossa, o pessoal tá fazendo certo lá. A obrigação deles é fazer o certo. Sim, a gente é obrigado. O certo é a nossa obrigação. Cumprir com o que é correto é a nossa obrigação. A gente tem deveres e... Como é que é? Os direitos e os deveres, né? Um dos deveres é a gente ser compliance. Sim, esse é talvez o primeiro dever nosso. Sem dúvida. Anderson, em 15 anos aí de estrada, um pouco mais de 15 anos de estrada, né? Em compras e na direção, né? De compras de grandes corporações, o que você pontua como a parte mais difícil do seu trabalho, da sua liderança, diante da equipe, diante do mercado, seja ele qual for, diante até de outros times, enfim. Qual é a parte mais difícil do seu setor, da sua... Cara, difícil, assim, compras e supply chain, né? Hoje eu tenho mais do que compras, você pega outras áreas, né? Você manter a motivação da equipe, manter o nível da tua equipe, todo mundo motivado, todo mundo engajado, todo mundo ali no mesmo objetivo, é um desafio da gestão. Você ser um gestor é manter a tua equipe engajada. Por outro lado, é gratificante quando você vê a tua equipe engajada, cara. Quando você vê que o negócio começa a funcionar como se fosse um motor, né? Ou como se fosse uma orquestra. Tudo em sincronia, né? Tudo em sincronia. Quando você vê que as coisas se conversam, que os fóruns se conversam, que os KPIs se conversam, que as próprias pessoas se conversam. Porque, cara, pegava tempos atrás, eu era comprador ainda, tem um problema lá de qualidade, o fulano não vai lá na área da qualidade para falar e manda e-mail, não sei o quê. Quando você vê as pessoas se conversando, resolvendo problemas, a gente é pago para resolver problema, né? De uma certa forma. Todo dia ali você tem que resolver um problema novo. Então, quando você vê isso acontecendo e todo mundo trabalhando em sintonia, isso é gratificante, mas é um desafio. Até você chegar lá, você tem que quebrar a cabeça e perder algumas noites de sono pensando em como você vai chegar lá. Você tocou num ponto muito importante mesmo, acho que é válido para todos os setores, não só para compras, que é a questão de, às vezes, passar a mão no telefone ou às vezes, ir até o local e tentar tratar aquele problema e resolver da melhor forma possível, né? Comunicação, porque cara. Fica esse negócio de empurra às vezes, né? O cara só manda uma mensagem ou manda um e-mail e já fiz a minha parte, né? Comunicação, cara. Comunicação e integração é a chave do sucesso. Se você se comunica bem, se você é integrado com outras áreas, você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. Se você está procurando só uma, entre aspas, né, uma muleta para se isentar de alguma coisa, você vai ficar marcado por aquilo, entendeu? Sim. E assim, é ruim, né, quando você é marcado por uma pessoa que se esquiva dos problemas, né? Você tem que ser marcado por ser uma pessoa que resolve problemas. Eu acho que é muito mais gratificante aí na tua carreira, né? É legal quando outras pessoas de outras áreas vêm atrás de você e procuram você para resolver problema. Porque você sabe que você é uma pessoa importante, não que você seja insubstituível, acho que não é essa discussão.
Mas é gratificante quando você vê em uma outra área pedir a tua ajuda para resolver tal problema, você se sente importante naquela e se sente parte, sistema. né? Exato. Sente parte Quando do você processo. não é procurado, quando você é reconhecido como uma pessoa que só cinzenta, Sim. dificilmente você vai ter sucesso, né, no passar dos anos aí na tua carreira. É verdade. Anderson, eu não sei se você pode responder essa pergunta, mas eu vou fazê-la de qualquer forma. Hoje, mais ou menos, o seu time responde ou toma conta de que volume de compras Cara, a nível nacional, vamos assim dizer? Não vamos falar em números, mas porque a responsabilidade é muito grande, a responsabilidade né? é grande. Acho que assim, vamos pegar essa experiência atual, não, vamos pegar a história como um todo, né? Se você pegar todo o meu histórico profissional, o compra geralmente, falando em tudo, né? Tudo que passa pela mão de compra geralmente vai estar na casa de 60% das vendas da empresa. Então, assim, é o que eu sempre falo, cada real que você reduz de custo, você está reduzindo 0,6 pontos percentuais no resultado da empresa. Então é considerável. Essa conta quase ninguém faz, né? Essa conta quase ninguém faz. Então você tem que sempre estar pensando quanto representa, né, a minha carteira. Então, eu venho de 12, 13 anos de indústria automotiva, hoje eu estou no segmento industrial. Então é sempre a mesma conta, cara. Você vai conversar com outros caras de compras, é sempre a mesma conta. Você vai estar ali 60%, 65% do teu compras, da tua linha, das tuas vendas, está na linha de compras. Então, assim, por isso que eu falo que compras cada vez mais é um eixo de valor aí dentro das companhias, né? Sim, sem dúvida. Ou seja, a cada R$100, praticamente 60, 65 passa da área de passa compras. por compras, né? Esse número nem sempre está latente na cabeça das pessoas. Você pega é importante que esteja, qualquer né? indústria, cara. Você pega as montadoras automotivas aí, os Big OEMs, né? Hoje a gente teve uma americana grande, né, que foi embora do Brasil. Com certeza poderia ter evitado muita coisa se tivesse feito gestão nessa linha de compras aí, entendeu? Sim. Podia ter salvado aí alguns milhares de empregos. Eu espero que no futuro a gente vê algumas notícias que estão voltando, tal, a parte de desenvolvimento. Eu espero, assim, e assim, eu particularmente aprendi a trabalhar com esses caras, então tenho um carinho por eles. Sim. Você trabalhou muitos anos, Trabalhei né? muitos anos com projetos, respondendo para eles, enfim. Eu espero, assim, meu desejo é que eles voltem a operar no Brasil, pô. Então, acho que uma gestão estruturada, uma gestão com estratégia, acho que eles podem... Mão de obra qualificada, acho que eles podem voltar aí a produzir aqui no Brasil. Se você pegar os grandes OEMs, como a gente está falando, né? Você pegar os grandes montadores, os grandes Tier 1s, depois a segunda e a terceira linha, né, de fornecedores, cara, vão estar 90%, 80%, 85% vão estar nesse nível aí. 60%, 65% das vendas passa na mão de compras. Então, é extremamente importante você ter pessoas competentes trabalhando, baseado em estratégia, baseado em planos. Então, nessa parte aí, cara, compras cada vez mais estratégico. Não só compras, né? Quando eu falo compras, engloba tudo. Compras, é o transporte, é o comércio exterior, é o planejamento de materiais, é o teu inventário que tem que estar saudável, enfim, você pode botar tudo na conta aí. Sim, sem dúvida. Obrigado pela resposta. A questão energética hoje é um tema bastante emblemático. Nós vimos aí altos preços aí nos últimos tempos, né? O Brasil, ele é referência em energia renovável desde sempre, né? Desde que a gente nasceu, né? E dizem que mais de 70% da energia nacional é renovável, porém parte dela é hidrelétrica. E quando as comportas, né, começam a ser fechadas porque o reservatório está baixo, o nível, começam a acionar termoelétricas, enfim, e aí a energia ela fica mais cara, a gente sabe dessa história, só que no final do mês vem a conta. Quando você trabalha numa indústria que consome um nível altíssimo de energia, né, que vocês têm caldeira lá, por exemplo, né? Eu não sei se é elétrica, mas eu imagino que vocês devem ter um consumo altíssimo de energia. Como que você trata isso? Isso passa pelo seu departamento ou não? Já é direto pelo financeiro? Só pagar e acabou? Não passa. Como funciona? Energia não é um problema do Brasil só, né? É um problema global. Se pegar a matriz energética do mundo, hoje ela é um problema, né? A energia está cada vez mais cara. Sim.
cada vez mais escassa, né? Você pega o efeito do... Parece que está longe da gente, né? Mas quando você pega efeito de aquecimento global, enfim, uma série de outras informações que acontecem, tudo isso dá impacto no preço da energia, cara. Sim. Então, parou de chover onde chovia, e começou a chover em lugares que não chovia. Então, tudo isso parece que não, mas isso impacta fortemente no preço da energia elétrica. Você tem que tratar ela como você trata uma commodity, cara. Uma commodity produtiva, uma commodity de aço, uma commodity de cobre, uma commodity de plástico. Você tem que ter uma estratégia por trás, você tem que entender qual que é a tua curva de precificação da energia. Você tem que ter parceiros especialistas para te ajudarem, porque o comprador ele não sabe de tudo. Você vai botar um comprador lá que tá com a carteira de energia elétrica, ele não é especialista em energia elétrica, ele é especialista na área comercial. Sim. Então você tem que ter parceiros competentes para te ajudar a entender o que está acontecendo, a prever o que pode acontecer dali para frente, tá acompanhando o nível de reservatório, tá acompanhando despacho de energia, se ele está vindo de despacho hidráulico, se ele está vindo de despacho termoelétrico. Então, o Brasil não é um país barato. Assim, o momento nosso hoje é favorável. Se você for olhar daqui para frente, ele é favorável. Os reservatórios aumentaram os níveis. Sim. Por outro lado, é uma situação que pode mudar muito rápido, né? Você pegar o daqui para frente, não choveu lá no último quarto do ano, muda muito rápido, porque você consome, água todo mundo consome, né? Então aí volta aquelas campanhas de consumo consciente de água, tudo isso daí impacta, cara. Você tem que tratar a energia como você trata uma commodity de produção. Quando você trata uma commodity, tem uma estratégia, tem parceiros competentes, você vai ser efetivo e vai trazer o melhor custo-benefício para a tua empresa. Vai pagar caro ou vai pagar barato? Não sei, depende da tua estratégia, de como você trata, depende dos seus contratos, depende de uma série de coisas. Mas a energia é um problema global, né? Sim. Não é um problema do Brasil. Mas é algo que dá para tratar. Então, dá pra você ter uma estratégia. Desde que tenha uma equipe competente, desde que seja antenado, como você disse. Dá para tratar, sim, cara. Dá para você fazer uma gestão boa. E assim, ter parceiros dentro da empresa mesmo, né? Geralmente, você ter o pessoal da manufatura junto para poder achar quais são as melhores alternativas de consumo de energia. Às vezes até horário que você consome energia. Entendeu? Então você tem que ter um pipeline de planos. Vou trocar uma lâmpada por uma tecnologia nova que consome menos energia. Então tem que ter esses planos, né, cara? O comprador ele tem que estar ligado nesses movimentos aí. O comprador, não só o comprador, né? A empresa como um todo, mas o comprador mais ainda. Sim, sem dúvida. Eu tenho visto, né, em algumas plantas, a adesão também da energia fotovoltaica para compensar parte do consumo, né, em fotovoltaica. Vocês colocam isso como um ponto estratégico também ou para vocês? Sim. A gente sempre tá mantendo atualizado esse tipo de situação, né? Acho que todo mundo hoje... A fotovoltaica ela é uma opção, né, para o mercado. Você tem que estar olhando com cuidado. Sempre ter por perto as propostas para você ver em que momento ela vai se tornar financeiramente viável. O que é complicado do ponto de vista de gestão de energia? Às vezes os tempos de contratos. Quando você pega uma proposta, o cara quer um contrato muito longo. E, com a estabilidade que a gente tem hoje no mundo, você fazer contrato longo é você assumir um risco muito grande, né? Sim. Então verdade. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também, porque por mais que, vamos pensar no agora, vamos ganhar no agora, se você fizer um contrato errado, né, do ponto de vista de tempo, você vai pagar o preço lá na frente. Então tem que estar antenado com isso daí. Eu já passei pelas experiências que eu passei aí, sempre pessoal muito bem estruturado na negociação de energia. Então a gente assim, sabe do que está acontecendo, está se cercando de boas pessoas para fazer gestão e dentro da empresa você ter as ações, né? Sim. Para mitigar custo. Você sabe que, a gente falando disso, eu me recordo uma indústria de uma cidade pequena, a indústria de médio porte, uma cidade pequena, chegaram numa conta e fizeram investimento, colocaram um gerador no horário de pico da cidade, que é o horário que o pessoal chega para tomar banho, né? Aciona o gerador. Então ficava 2-3 horas por dia, não me lembro se é 5 ou 6 horas da tarde, ficava 2-3 horas. Isso acontece mais do que você imagina. Grandes empresas têm esse tipo de situação. Horário de pico, os caras ligam o gerador e vamos usar a energia do gerador. Você vai pagar um pouco menos
na tua conta de energia. Fica mais barato na hora que você faz o business case. Então acontece mais do que a gente imagina. Em casa hoje, né? Acho que é uma tendência você botar em casa hoje painéis solares, né? Sim. Na tua casa. Para fazer a compensação. Para fazer compensação. Hoje, se você fazer uma cotação do quanto você consome, quanto custaria para você instalar uma opção dessa, você vai pagar em menos de um ano. Sim. Vai pagar em menos de um ano e você vai estar ajudando. Tranquilamente, né? Vai estar ajudando o planeta, vai estar ajudando o meio ambiente, vai estar ajudando uma série de coisas e vai fazer bem pro teu bolso. Sim. Então, às vezes a gente olha e fala, não é caro o investimento, mas se você botar aí e dar uma olhada nos próximos 12, 18 meses, você vai economizar um dinheiro interessante. Tem um retorno, né? Eu acho que cada vez isso daí vai ganhar mais força, né? Trazer para a linha residencial esse tipo de situação é uma tendência. Sim, sem dúvida. Anderson, a gente já está chegando no final já. Eu gostaria muito de agradecer sua presença. Tá? Obrigado a vocês. A gente só começou a falar de compras. Foi um papo muito bacana. Realmente tem assunto para vários episódios aí. Tem assunto para bastante. Eu já quero reforçar o convite aí para uma próxima oportunidade. Você trabalha bem longe daqui, então quando você estiver por aqui, por favor, venha. Vamos sim. Venha pra gente gravar mais um episódio aí, porque eu tenho certeza que o público gostou do nosso papo. Legal. Dá pra gente fazer, assim, dá pra você ir pra várias vertentes aí da área de compras, a gente discutir experiências, enfim, é muito legal. É legal a iniciativa, parabéns pela iniciativa de vocês aí. Tô acompanhando fico muito tempo na estrada, né? Às vezes coloco no rádio do carro lá e venho acompanhando o podcast de vocês aí. Bastante interessante, bastante assunto legal sendo abordado. Acho que você tá num mercado que pouca gente ataca, então, enfim, bastante interessante a proposta de vocês aí. Legal. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço pelo convite aí.